Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafael e este é mais um vídeo do canal Multiverso. E hoje trago para vocês a continuação do Multiverso Listas. Hoje com as 10 maiores histórias em quadrinhos da Marvel Comics. Segue na descrição também o link para nosso último vídeo, as 10 melhores HQs da DC Comics. Então, sem mais enrolação, bora conhecermos as melhores histórias da Casa de Ideias, lar de poderosos heróis e temíveis vilões, e claro, ótimas histórias. Então, bora lá! Em décimo lugar temos Wolverine, o velho Logan, da mesma dupla que escreveu a épica Guerra Civil, Mark Millar e Stephen McNiven. A premissa é de que em um futuro distópico, uns 50 anos à frente, os vilões venceram e neste futuro dominaram o mundo. Os heróis foram massacrados, sobrando alguns apenas, dentre eles Logan, o Wolverine. É uma história de sobrevivência, com uma narrativa incrível e que, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores histórias do Carcaju. Foi lançada recentemente na coleção de graphic novels da Salvat e vale muito a pena conferir. Em nono lugar temos Marvels. Marvel se trata de uma história onde os grandes acontecimentos do universo Marvel são relatados pelo ponto de vista de um jornalista. É literalmente uma viagem a toda a vasta cronologia da Marvel, sem contar os desenhos do lendário Alex Ross. Os desenhos são incríveis, é uma obra-prima mesmo, uma obra de arte. Esta HQ é uma obra de arte. Sempre que tiver o nome Alex Ross, já sabe que é sinônimo de qualidade. Ela foi lançada recentemente na coleção de graphic novels da Salvat e é uma obra-prima que vale o investimento. Em oitavo lugar, Homem de Ferro, o demônio na garrafa. Tony Stark, o gênio, bilionário, playboy, filântropo, teve diversos inimigos durante sua trajetória como herói. Porém, o apresentado nesta história pode ter sido o pior de todos. Estou falando do álcool. Tony, ao perceber seu vício, luta para se desvincular e voltar a ter uma vida normal. Sim, esta é uma história extremamente vanguardista que trata de um assunto muito delicado e de uma maneira extremamente inteligente, especialmente para a época em que foi lançada a história. É uma ótima leitura e foi um divisor de águas assim nas histórias do Homem de Ferro em geral. Ela foi lançada recentemente na coleção da Salvat de Graphic Novels da Marvel e ainda é bem fácil de encontrá-la em livrarias e sites. Aliás, esta coleção de graphic novels da Salvat, ela é altamente recomendável. Todos os títulos dela, acho que são 60 edições, se não me falha a memória, ou mais, todas essas edições, elas têm histórias extremamente clássicas e extremamente relevantes do universo Marvel. E uma qualidade muito boa, capa dura, umas folhas, um papel de qualidade, uma impressão muito bonita, vale a pena. É uma série de encadernados muito boa mesmo e que ela é bem recente. Você vai poder estar encontrando vários títulos clássicos e importantes de toda a cronologia do universo Marvel e de uma maneira fácil, de um valor bem bacana até. Então, vale a pena correr atrás dessa coleção, até para fazer a coleção completa ou pegar apenas alguns títulos que possam lhe interessar mais, não importa. É uma coleção assim muito boa, vale a pena. Em sétimo lugar temos Eu, Wolverine, escrita por Chris Claremont e desenhado pela lenda Frank Miller. Trata-se de uma viagem do Wolverine ao Japão em busca de treinamento e em busca de controle para sua própria natureza selvagem. Nesta viagem, ele conhece Mariko Yashida, uma mulher pela qual se apaixona. Nesta saga também surge o vilão Samurai de Prata e diversas outras características marcantes que se tornaram canônicas na saga do Wolverine. Aliás, essa história foi adaptada recentemente aos cinemas no filme Wolverine Imortal, originalmente The Wolverine. Ela não foi adaptada tão fielmente assim e possui algumas mudanças de enredo e também algumas mudanças nas características dos personagens, nomes, essas coisas.
Infelizmente eles não adaptaram fielmente. Essa que é uma das melhores, se não a melhor história do Wolverine de todos os tempos. Mas se quiser dar uma conferida, esse é um filme bem bacana. Até, se quiser ver, vale a pena. Em sexto lugar temos Homem-Aranha, a última caçada de Kraven. Primeiramente, o vilão Kraven nunca foi muito importante. Pelo menos não até essa grande história, na qual o vilão, cansado de ser derrotado e humilhado pelo Aranha, cria um plano perfeito para derrotar o herói e provar a sua superioridade. E assim acontece. Kraven derrota e enterra o Homem-Aranha. Até tem uma cena clássica com a lápide escrita Here Lies Spider-Man, traduzindo Aqui jaz o Homem-Aranha. É uma história incrível que só lendo para entender o grau de genialidade desta história. Ela está presente também na coleção de graphic novels da Salvat e é facilmente encontrada atualmente. Em quinto lugar temos X-Men, a saga da Fênix Negra, de John Byrne e Chris Claremont. Um dos momentos mais épicos na cronologia dos X-Men. Aliás, a época em que esses dois nomes estavam à frente das HQs da Super Equipe, o nível de histórias boas era muito grande. Foi nas mãos desses dois que o Wolverine começou a ter mais importância. Em resumo, a história se inicia com a mutante Jean Grey que cede aos poderes da Fênix Negra e assim se torna uma entidade de poderes ilimitados e sem controle nenhum, chegando ao ponto de destruir o Sol de um planeta, causando um genocídio sem precedentes. As cenas de ação são épicas, os desenhos são de uma qualidade impecável e é leitura obrigatória a você que é fã dos X-Men. A história foi parcialmente adaptada no filme X-Men 3: O Confronto Final, porém não chega ao nível da grandiosidade desta HQ. Esta HQ também está presente na coleção de graphic novels da Salvat e é facilmente encontrada atualmente. Em quarto lugar temos novamente X-Men. Dessa vez a história é X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Dos mesmos autores da saga anterior, a história se trata de um futuro distópico, em que o projeto Sentinela de extermínio aos mutantes chega a níveis alarmantes, então cabe aos mutantes sobreviventes ao massacre resolver tal situação. Uma das personagens mais importantes na história é a mutante Kitty Pryde, também conhecida como Lince Negra. Essa história é magnífica, uma das melhores do universo mutante. Teve uma adaptação de mesmo nome ao cinema recentemente, porém ela não foi tão fiel à saga nas HQs, mas foi tão boa quanto. Aliás, o filme é uma dica que deixo a vocês. É de longe o melhor filme dos X-Men já lançado no cinema. Contou com uma história muito boa e ainda serviu de reboot, ou seja, serviu de reinício para os filmes dos X-Men. E foi realmente muito bom, vale a pena conferir. Chegamos ao nosso top 3. E em terceiro lugar temos Demolidor, a queda de Murdock. O que seria de um super-herói que vive de combater o crime, tendo a sua identidade preservada, do nada tendo a sua identidade secreta revelada para todos? Pois é isso que acontece com o Demolidor, nesta ótima história escrita pelo mestre, pelo gênio Frank Miller, autor de 300, Batman, o Cavaleiro das Trevas, dentre outros. Na história, Karen Page, ex-namorada de Matt e atualmente viciada em drogas, vende a identidade do herói por um punhado de heroína. A informação logo chega nas mãos do rei do crime, o qual põe em prática um plano para destruir moralmente e fisicamente Matt Murdock de todas as maneiras possíveis. Uma história incrível, com uma narrativa gráfica maravilhosa. Só digo que é leitura essencial. Frank Miller é um dos grandes gênios dos quadrinhos. E essa, Demolidor, a queda de Murdock, é sem sombra de dúvidas uma das melhores histórias já escrita por ele. Em segundo lugar temos Homem-Aranha, a morte de Gwen Stacy. Olha o Homem-Aranha dando as caras de novo nessa lista. Não tem como. X-Men e Homem-Aranha são os títulos que você encontra as histórias mais clássicas e épicas da Marvel.
Nesta história, Morte de Gwen Stacy, o Duende volta e descobre a identidade secreta do Homem-Aranha. E como um ato de vingança, o Duende Verde joga Gwen Stacy, que era a namorada de Peter, do alto de uma ponte. Peter tenta salvá-la, porém não consegue, e ela acaba por falecer. É uma mudança gigantesca nas histórias do Homem-Aranha, que comumente eram mais simples e divertidas. Também foi uma grande mudança na vida de Peter Parker, tendo assim uma segunda morte, né? Ele já tinha a culpa da morte do tio Ben, também da morte do Capitão Stacy, que era pai da Gwen Stacy, e agora de sua namorada, Gwen Stacy. É uma história incrível e que foi parcialmente adaptada no filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Porém, a história foi um pouco fraca e não conseguiu chegar aos pés dessa grande HQ clássica do Aranha. Aliás, as histórias clássicas do Homem-Aranha são extremamente recomendáveis, como a primeira aparição do personagem em Amazing Fantasy XV de Stan Lee, ou no capítulo final de 1966, também de Stan Lee. Duas grandes histórias imperdíveis do maior herói da Marvel. E em primeiríssimo lugar, Guerra Civil. Uma grande obra-prima dos quadrinhos modernos. Da dupla genial Mark Millar e Stephen McNiven, ela revolucionou ao trazer um grande conflito ao universo Marvel. Um conflito entre os heróis. Não que isso nunca tivesse acontecido, mas desta vez era diferente. Ele tomou proporções inimagináveis. Tudo começa com uma ação falha dos Novos Guerreiros, a qual causa a morte de centenas de pessoas. Isto e mais diversos motivos que vinham ocorrendo antes foram o estopim para a criação de uma lei de registro de super-humanos, que nada mais é do que obrigar todos os heróis e pessoas com poderes especiais a se registrarem, assim perdendo suas possíveis identidades secretas, dentre outros. Alguns heróis ficaram contra tal lei, como Capitão América, Demolidor, dentre outros. Porém, outros heróis ficaram a favor de tal ato do governo, o ato de registro, como o Homem de Ferro, Reed Richards do Quarteto Fantástico, Homem-Aranha. Bom, digamos que o Homem-Aranha é um dilema, pois no meio da saga ele decide mudar de lado nessa guerra e deixar de apoiar tal lei, e também após ver as atitudes extremas do Homem de Ferro para com os antigos parceiros e inimigos que não aceitavam o registro, fez com que Peter revesse os seus conceitos e percebesse que ele talvez não estivesse do lado certo da história. E é dessa maneira que acontece a divisão no universo Marvel. De um lado, o grupo do Capitão América contra o registro, foragidos, indo contra a lei. E do outro lado temos Tony Stark, a favor do registro, tentando de todas as maneiras possíveis impor tal lei, para isso chegando a usar artifícios questionáveis, como quando ele conta com a ajuda dos Thunderbolts, um grupo de vilões com membros notórios como Venom, ou quando ele chega ao ponto de clonar o Thor para usar como uma arma de guerra para combater o grupo do Capitão América, chegando até mesmo a matar um dos heróis do grupo, que era o Golias. Até, aliás, esse é o estopim mesmo para o Homem-Aranha decidir deixar a equipe do Homem de Ferro, né, e partir para a equipe do Capitão América, desertar mesmo. A Panini lançou originalmente a saga aqui no Brasil em 2007, e ela se dividiu em 7 edições, mais diversos spin-offs. A saga completa, com as 7 edições, pode ser encontrada na coleção da Salvat de Graphic Novels da Marvel, e vale muito a pena adquirir. É, sem sombra de dúvidas, a melhor história do universo Marvel. Uma guerra sem precedentes se inicia. Guerra Civil foi um sucesso gigantesco quando lançou, se tornando automaticamente um clássico. Existe um game baseado nessa HQ chamado Ultimate Alliance 2, na qual você escolhe seu lado, Capitão América ou Homem de Ferro. Porém, ela não é muito fiel à HQ. Ano que vem será lançado no cinema o filme Capitão América Guerra Civil, adaptando a história. Porém, não creio que ela terá as mesmas proporções da saga nas HQs, por questão de falta de personagens principalmente.
Acredito que será um ótimo filme, pois não existem filmes ruins da Marvel Studios e porque a história na qual eles estão se inspirando é muito rica. Porém, eu acho que não vai conseguir mesmo chegar à grandiosidade do que esta HQ foi. Não sei se será abordado o tema do Homem-Aranha. Por exemplo, o Homem-Aranha é um personagem extremamente importante na Guerra Civil, com a sua mudança de lado, né, o seu olhar crítico da situação. Eu duvido muito que isso vá ter no filme, né, do Capitão América Guerra Civil. Eu não acredito muito que vai ter esse lado, essa parte da história, né? Além de tudo, vai ter mudanças de personagens. Mas vamos esperar. Vamos esperar pelo ano que vem para ver o resultado. Eu espero grandes coisas desse filme. Eu acredito que vai ser um filme bem bacana e estou extremamente ansioso para ver o resultado. E assim terminamos o nosso top 10. Sim, eu sei, ficou faltando alguns títulos, né? É realmente um trabalho muito difícil ter de escolher entre tantos títulos magníficos que só a Casa das Ideias sabe fazer, mas a ideia aqui é o de apresentar ótimos títulos para você que já é leitor assíduo de HQs ou você que está iniciando agora e quer começar pelo melhor da Marvel, quer acompanhar as melhores histórias deste grande universo. Então é isso. Curtiu o top 10 de HQs da Marvel? Então deixe o seu gostei e se inscreva no canal para ficar ligado nas novidades e nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais. Fui!